Nós recebemos, como palestrante principal desta nossa mesa, a doutora Marluce Alves de Oliveira, psiquiatra, professora colaboradora do curso de mestrado profissional em saúde, profissional Ensino na Saúde, na UES, mestra em saúde pública pela Universidade Estadual do Ceará, especialista em psiquiatria pela Associação Médica Brasileira e pela Associação Brasileira de Psiquiatria, graduada em medicina pela Universidade Federal da Paraíba, atua principalmente nos seguintes temas: unidade psiquiátrica em hospital geral, reforma psiquiátrica, saúde mental, programa de educação continuada, epidemiologia em saúde mental, supervisão, avaliação de serviços, sofrimento psíquico contemporâneo e farmacologização da vida. Tem expertise em sofrimento psíquico na contemporaneidade e resiliência. Doutora Marluce, é com você. Bom, bom dia a todos e a todas. Estão conseguindo me ouvir? Lhe ouvimos muito bem, seu áudio está com excelente qualidade. Então, gostaria, em primeiro lugar, agradecer ao convite, né, do Instituto Federal do Ceará de Tecnologia. Vou agradecer ao Campus Crateús e a todos que estão participando. E vou agradecer a todos em nome do professor Felinto Julião da Rocha pelo convite. Gostaria, nesse momento, de ressaltar a importância de você estar abrindo espaço como esse, porque nós sabemos que a pandemia, além da questão do vírus, trouxe também consigo o sofrimento psíquico. Nós vamos falar sobre isso durante a palestra. Então, quero ressaltar a importância desse evento que está acontecendo agora. Então, nesse primeiro momento, eu dirijo minhas falas para os agradecimentos a todos. Queria dizer também da minha alegria, né, de ver, começar com a poesia, uma poesia de resiliência, começar com a música de resiliência. A arte sempre nos acompanhou desde os primórdios do tempo, a gente tem registro histórico disso, e a arte hoje continua sendo importante para a restauração da nossa resiliência. Então, mais uma vez, muito obrigada pelo convite, e mais uma vez, ressaltar a importância desse evento. Nós vamos agora falar sobre a questão das considerações preliminares, né, que eu vou fazer sobre essa questão do sofrimento psíquico, a questão da resiliência e também do risco do suicídio. Então, nós vamos falar, nesse momento, das condições preliminares. Quero dizer que eu já enviei os slides, né, para o professor, e nós estamos agora falando do slide 2. O que nós estamos falando? Nós estamos falando, nesse momento, o que a pandemia trouxe, esse contexto, a concretude da morte. Né? Então, nós vivemos em pouco espaço de tempo, em torno de 4 meses para o Brasil, 6 a 8 meses para o mundo como um todo, a concretude da morte vivenciada por todos nós. O risco da morte nossa, da morte dos nossos entes queridos, da morte dos nossos amigos, dos nossos vizinhos, da morte das pessoas da comunidade. A vulnerabilidade individual, familiar, coletiva e social, em decorrência dessa pandemia, em decorrência dessa concretude da morte. O impacto psicológico de restrição de liberdade. E aqui eu quero chamar a atenção porque nós estávamos assim no ápice da vivência de nossa liberdade, no planeta como um todo, especialmente no mundo ocidental. E aí a gente tem que fazer um retrocesso imediato, temos 48 horas para nos reestruturar e viver em restrição de liberdade. O impacto psicológico da incerteza do futuro, que continua presente. A impossibilidade de promover rituais funerários. Essa é outra questão que tem um impacto na psique humana. Há séculos nós vivemos tendo esse ritual de enterrar os nossos mortos, os nossos entes queridos, os nossos amigos, nossos familiares, e de repente, de um dia para outro, a gente não consegue mais fazer isso.
o excesso de exposição a notícias catastróficas. Isso foi uma questão que nós, da área psíquica, durante a pandemia, trabalhávamos com nossos pacientes, com nossos familiares, que evitassem estar se expondo a essas notícias catastróficas que ocorreram durante a pandemia. O impacto psicológico das incertezas relacionadas ao vírus não era só uma doença, era uma doença em que 3 áreas de referência da saúde, elas tinham muitas dúvidas, elas tinham contradições. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, os conselhos de classe e os especialistas em infectologia. O impacto da hiperconexão, não só de quem fazia trabalho remoto, mas mesmo aquelas pessoas que não estavam em trabalho remoto, hiperconectada. Isso levou ao desamparo humano. Estudos anteriores mostram aumento do transtorno mentais em epidemias passadas, como o Ebola na África em 2014 e o SARS na China em 2002. E nós queremos ressaltar que não tem nem comparação ao que nós tínhamos no passado com o que foi essa pandemia. Essa pandemia foi dimensão globalizada. Então, isso, com certeza, o impacto é muito mais... ele vai trazer, já trouxe muito mais danos à psique humana e certamente, infelizmente, ainda perpassará durante algum tempo. E quais os sintomas mais comuns que nós temos observado? A ansiedade, o medo de adquirir doenças, a insônia, o uso excessivo de álcool, a preocupação e medo excessivo, os pensamentos intrusos. Aqui quero fazer um parênteses para quem não é da área de saúde mental. É aquele pensamento que entra no cérebro, a pessoa tenta tirar e não consegue. É o pensamento do medo, é o pensamento da morte, é o pensamento de catástrofes, a irritabilidade fácil, a piora do transtorno mental pré-existente, para quem já tinha antes uma ansiedade, para quem já tinha antes alguma compulsão, nós temos observado a piora desses transtornos, a violência doméstica. Então, nós temos já vários indícios que houve a violência doméstica, e aqui deixo a sugestão, se no futuro vocês quiserem fazer um trabalho como esse, tem uma colega que é a Denise Stephan, que psiquiatra, psicanalista de Salvador, que faz inclusive um trabalho voluntário com esse tema da violência doméstica, o luto prolongado, quer dizer, o sofrimento do luto prolongado e o transtorno de estresse pós-traumático. Esses são os principais sintomas que nós observamos, que já está existindo, que as pessoas não ligavam durante a pandemia e que, infelizmente, ainda pode persistir. Agora, nós vamos falar, frente a esse contexto, do alerta da Organização Mundial de Saúde e de vários autores. Então, a Organização Mundial de Saúde e vários autores têm alertado que a pandemia tem contribuído para o aumento do transtorno mental e pode piorar nos próximos meses. E aqui nós ressaltamos quais são os transtornos. O TOC, que é o transtorno obsessivo-compulsivo, o TEP, que é o transtorno de estresse pós-traumático, outras compulsões, como os transtornos somatoformes. Isso aqui é muito importante, né? Que todos nós ficamos atentos, que a gente possa se articular. Nós podemos ter aumento da diabetes, aumento da hipertensão, aumento do peso, e esses autores falam do risco de uma pandemia paralela, que seria a pandemia do transtorno mental em decorrência da questão dessa pandemia. Nós agora vamos falar de um estudo que está sendo feito, que vai ser muito importante a gente ficar atento a esse estudo. É um estudo de coorte, que é o ELSA Brasil, estudo longitudinal de saúde de adulto, do adulto. Ele está observando 15 mil funcionários públicos desde 2008, e nessa fase vai ser estudada, avaliada a questão do transtorno mental, do sofrimento psíquico. São 6 instituições de ensino que estão em avaliação. É um estudo que iniciou em 2008. Também nessa fase será avaliada
a eficiência da terapia à distância e da psicoeducação para manejo da ansiedade e do estresse. O doutor André Brunoni, né, tem falado sobre esse estudo e nós vamos ficar atento a esse estudo, devemos ficar atento a esse estudo para que a gente possa perceber, identificar os desdobramentos desse estudo. Vamos agora falar de nossa experiência, né? A questão da prevenção do suicídio. Desde 2004, a professora Alexandrina Meleiro, que é de São Paulo, ela tem abordado, ela tem colocado que a melhor forma de prevenir o suicídio é a organização dos serviços de saúde. E lembrando que organizar serviços não é só lá na unidade de saúde. O professor Renê falou de uma intercorrência, de uma vivência, né, que ele teve com os alunos. Isso é prevenção. Isso é promoção à saúde. E essa promoção à saúde pode desdobrar na prevenção do suicídio. Então, em um estudo que é publicado nesse livro da professora Alexandrina e outros organizadores, mostra que de 15.629 casos de suicídio, 98% das pessoas tinham diagnóstico de transtorno mental por ocasião do suicídio. No livro, eles vão questionar se esses outros 2% não tinham transtorno mental ou não tinham sido diagnosticados. Então, é importante ressaltar que em tempos de pandemia, quando aumenta a vulnerabilidade psíquica, a mais efetiva prevenção continua sendo a organização dos serviços da saúde. E aqui colocando que não é só na unidade. Isso que está sendo feito, nesse momento, nós estamos fazendo o quê? Ações de prevenção, ações de promoção à saúde. No próximo slide, nós vamos falar da nossa experiência pessoal, né? Em relação à pandemia. O que nós observamos e que com certeza vocês observaram também? O adoecimento da população em geral, nas diversas faixas etárias, especialmente nos trabalhadores da saúde, mas aqui também, certamente, os trabalhadores da educação, da assistência. E aí nós queremos também aqui destacar não só a questão do adoecimento, não só a questão da vulnerabilidade, mas também da criatividade da população brasileira. Queremos dar exemplos como os tapetes higienizadores, os totens de álcool gel, a confecção e distribuição de máscara em tempos muito rápidos para a comunidade, mostrando não só a nossa vulnerabilidade, mas também a nossa capacidade de restaurar a resiliência. No próximo slide, nós vamos falar desse altruísmo que também nós observamos nessa pandemia, a distribuição de protetores faciais, condomínios se reunindo, adquirindo protetores faciais e doando aos trabalhadores da saúde, doações para as pessoas individualmente, para o Shalom, pessoas ligavam para o Instituto Dr. Vandir Conto, o que nós podemos fazer? Nessa época, nós fizemos uma exposição virtual de uma pessoa que é um artista, e foi um sucesso, em tempo recorde. Nós vendemos todos os quadros dessa pessoa que tem transtorno mental, e a gente achou que era uma forma de ajudar, porque ele estava passando por muito sofrimento, porque como ele era artista, não estava conseguindo sair de casa, não estava conseguindo expor seu material, e aí a gente teve a ideia, vamos fazer de forma online. E aqui quero agradecer ao Arão, a Aline, a Amanda, que foram assim super rápido, que trabalham com a nossa comunicação, e montou essa exposição, e foi um sucesso, demonstrando, de novo, o altruísmo dessas pessoas, das pessoas de uma forma geral. Então, nós observamos também, no auge da pandemia, várias pessoas, né, fazendo doações na Praça do Ferreira, colocando em situação de risco, mas, mesmo com responsabilidade, não deixou de fazer a sua parte, preocupada com aquelas pessoas que são mais vulneráveis, que estavam na Praça do Ferreira.
observamos várias pessoas com aumento de desenvolvimento e resiliência, essa rede de solidariedade, as pessoas que foram contaminadas pelo Covid, a ajuda de vários profissionais da saúde, o despreendimento das equipes para enfrentar o Covid, a ajuda, né, de uns aos outros. Então, assim, queremos destacar esse sofrimento, mas queremos principalmente destacar o altruísmo, a solidariedade e a restauração da resiliência. E aí nós gostaríamos agora de fazer algumas considerações, né? E aqui é importante, eu gosto muito de momentos assim difíceis como a gente está vivendo, seja coletivo, seja individual, às vezes é familiar, às vezes é comunitário. Gosto sempre de citar o Viktor Frankl, né? Que ele descreve o ser humano, aborda as suas 3 dimensões, a orgânica, que foi aonde nós fomos visceralmente atingidos com o vírus, com a ameaça concreta da morte, a psicológica, que também foi atingida por todas essas vulnerabilidades que a gente enfrentou, e a noética, que o Viktor Frankl usava essa palavra noética para descrever a espiritualidade, porque na sua época, quando ele a descreveu, havia muito preconceito em relação a falar de espiritualidade na saúde mental. Então, ele usa essa palavra noética. E aqui eu quero destacar a dimensão da espiritualidade nessa pandemia. O quanto ela foi importante, essa rede de espiritualidade para todos nós, para restaurar a nossa resiliência. E o quanto ela é importante para a gente continuar conseguindo restaurar a nossa resiliência individual, familiar, coletiva e social. E, mais uma vez, quero aqui retornar ao Viktor Frankl e falar o quanto é importante que a gente dê sentido para as nossas vidas, que a gente encontre sentido para o que nós estamos vivenciando e tentar reestruturar as nossas vidas no campo individual, familiar, social, coletivo. Mais do que nunca, quero também aqui citar a doutora Arminda Rodrigues, que ela fala que nós devemos sempre estar inovando no nosso trabalho, sempre estar inovando com o nosso trabalho, rompendo com práticas, né, que são dissociadas dos saberes, e o quanto que nós temos que ter, evitar a fragmentação dos saberes, e o quanto devemos ser efetivos nas nossas práticas. Gostaria também de lembrar o professor Jacques Coelho Sampaio, né, que nos coloca a importância da gente integrar os serviços, integrar a rede, o que nós estamos fazendo aqui, integrando os campos, integrando os saberes, no sentido de que as equipes possam ter o máximo de desenvolvimento dos seus projetos, baseado na ética, na política, para que a gente tenha uma boa construção de prática clínica, articulando a melhor forma possível desses recursos humanos, como o exemplo que nós estamos fazendo aqui. Precisamos evitar produzir condutas mecânicas, irrefletidas, dissociadas de seus lugares de profissionais. Quero aqui, mais uma vez, lembrar o exemplo do professor René, que observou um momento de sofrimento na sala de aula e, a partir daí, teve ideias de como lidar com isso. Precisamos aprofundar o que o professor Miguel Benazaire, que é um filósofo, psiquiatra francês, e que ele fala que nesse período nós temos que ir para além dos nossos consultórios, que ele chama de terapia situacional, que nós devemos ir para além dos nossos consultórios e ter a capacidade de reconhecer muitas vezes que nós não temos o saber daquele contexto e como a gente deve superar isso. E aí, nesse momento, eu quero chamar a atenção como, mais do que nunca, nós devemos estar atentos à mudança de estilo de vida. O estilo de vida que nós vínhamos desenvolvendo nos últimos 30 anos era um estilo de vida que era extremamente adoecedor. Nós já publicamos 2 livros sobre isso. Sofrimento Psíquico, Cultura Contemporânea. Depois nós publicamos Sofrimento, Psíquico, Cultura Contemporânea e Resiliência.
E nós, do Instituto Dr. Vandir Conte, os profissionais da UES, aqui na pessoa do professor Erasmo, da professora Cleide, do professor Dr. Jacques Coelho Sampaio, a doutora Arminda, do Instituto Dr. Vandir Conte, e outros filósofos da Europa, vários filósofos europeus, né? Ehrenberg, o Benazayag, o Galimbert, junto alguns, a gente, como o Miguel Benazayag, que a gente trouxe da Europa várias vezes aqui para discutir conosco, a gente mostrava o quanto a forma de viver nos últimos 30 anos ele estava sendo adoecedor. Então, nesse momento, eu quero chamar a atenção, ressaltar o quanto é importante a gente desenvolver uma mudança de estilo de vida. E essa mudança de estilo de vida tem como objetivo, primeiro, possibilitar o aumento do nosso BDNF, que é uma sigla em inglês, que significa fator neuroprotetor derivado do cérebro. O que é que significa isso? Nós temos trilhões de neurônios, e o que é que acontece? Esses neurônios, eles fazem conexões cerebrais, se estima que nós temos quase 1 trilhão de neurônios, e eles fazem conexões cerebrais, e o nosso estilo de vida, com muito aumento de cortisol, com muito aumento de estresse, o que acontece? Ele destrói esse nosso BDNF que existe no nosso cérebro. Então, quando há destruição desse BDNF, que é o fator neuroprotetor derivado do cérebro, elas destroem parte dessas conexões cerebrais e ela aumenta o risco de adoecermos física e mentalmente. Quais são as doenças físicas? A hipertensão, a diabetes, as doenças infecciosas, as doenças cardíacas. Outra mudança de estilo de vida que a gente precisa, aumentar a restauração da nossa resiliência. A diminuição da resiliência aumenta o nosso risco de suicídio. Mudança de estilo de vida para a gente aumentar a solidariedade, a rede de solidariedade, não só na pandemia, como nós tivemos exemplos, mas que a gente possa manter esse aumento de solidariedade. Possibilitar o aumento do altruísmo, não só na pandemia, mas após a pandemia. Possibilitar a redução das atuações perversas. Aqui eu quero ressaltar também, precisamos rever a competitividade que nós vivemos nos últimos 20 anos, né? Como podemos continuar desejando ter nossos planos, nossas conquistas, mas como articular esse desejo com menor competitividade, né? A higiene do sono é fundamental. Nós temos que cuidar melhor do nosso sono. A restrição do sono, a privação do sono é uma das principais formas de adoecimento na contemporaneidade. E nós precisamos mudar no nosso estilo de vida para que possamos dormir melhor. No próximo slide, nós vamos, né, concluir ressaltando a importância de a gente desenvolver atividades, estratégias como essa que estamos fazendo, como já disse, para a reorganização de nossas vidas, para melhorar a restauração da nossa resiliência. E aqui eu quero, mais uma vez, colocar a importância da reestruturação da rede. E a rede de saúde mental não quer dizer só os serviços de saúde mental. A rede de saúde mental perpassa por toda a sociedade, perpassa por todos os campos de atuação da sociedade. E nós, já faz 15 dias que a gente sugeriu ao Ministério Público que fosse ampliada a equipe da UPA para que nós possamos ter psicóloga na UPA, para que, ao chegar, muitas vezes, hoje, as pessoas chegam na UPA com queixas somatoformes. E é importante que tenha um profissional que tenha a capacidade de fazer uma escuta terapêutica para observar se ali só uma intervenção de uma escuta é suficiente, ou se precisa ampliar mais ainda essa escuta, ou se precisa encaminhar para um serviço especializado. Então, mais do que nunca, nós precisamos reorganizar nossos serviços, né, nossas articulações e nossa rede.
E acho importantíssimo a gente deixar aqui o número do CVV, já que a gente está falando também de prevenção de suicídio, que é uma instituição que funciona 24 horas. Nós vamos ver, como eu disse, eu mandei os slides para o professor Renier, e no último slide está lá o número do CVV, que eu sei que todos já conhecem, mas é sempre bom divulgar. Está sempre 24 horas aberto para escutar as pessoas. Então, mais uma vez, muito obrigada. Espero que a gente possa discutir, abrir o debate e ver as outras considerações. Nós é que agradecemos por tão linda palestra, tão objetiva e esclarecedora. Isabela, é com você. Bom dia, né, a todos. Ligando aqui a câmera. Vocês estão conseguindo me ver direitinho, assim? Tá ok? Ver e ouvir com qualidade. Muito obrigada. Gente, dizer, né, da minha satisfação, né, de estar aqui nesse momento, falando desse tema que é urgente, que é a resiliência, né, e o suicídio, num espaço, né, como esse, que o professor Renier possibilitou, assim, o quão que é urgente da gente estar sempre, de vez em quando, discutindo, trazendo, inclusive, né, profissionais como a dona Marluce, externos, para que a gente possa falar um pouco, né, sobre isso, explorar algumas temáticas relacionadas à saúde mental, né, e assim, vou fazer com vocês um bate-papo breve, tá bom? E aí também a gente fica disponível para perguntas, né? Para dúvidas. E dizer para os alunos, para os professores, que caso vocês queiram entrar em contato com a psicologia para alguma orientação, algum suporte, enviar e-mail para psicologia.fortaleza@ifce.edu.br, né? E vamos entrar agora, né, no tema da resiliência. A resiliência, ela é um conceito que ela tem sido falado, né, muito falado atualmente, né, pela ciência em si, né, pela psiquiatria, pela psicologia, mas que ela veio, como a doutora Marlon falou, da física, né? E segundo a física, a resiliência significa a capacidade que alguns corpos têm de sofrer deformações e retornar ao estado original. Então, eles conseguem se reorganizar de forma que eles conseguem sofrer aquilo, né? E retornar ao estado original. E aí, assim, pegando esse conceito, né? A psicologia resolveu trazer para o campo da saúde mental, né? Porque é um conceito muito ilustrativo. Porque quando a gente fala em saúde mental, significa a ressignificação, né? E para que a gente tenha essa capacidade de ressignificação, a gente precisa da resiliência, né? Necessariamente. A resiliência é como se ela fosse uma ressignificação, mas de uma forma mais rápida, né? Um sujeito que é mais flexível, aquela pessoa resiliente é aquela pessoa que ela é mais flexível, né? Que ela tem a capacidade de ressignificar. A gente, assim, eu, por exemplo, enquanto psicólogo, né, nas escutas que a gente faz, a gente consegue perceber essa capacidade de resiliência, né? A maioria das pessoas que se submetem a um processo psicoterapêutico, por exemplo, elas têm alguma capacidade de resiliência. Por quê? Porque elas estão ali dispostas a ressignificar, né, a colocar uma outra lente naquilo que faz com que elas sofram, né? Naquele sofrimento psíquico. Né? A resiliência não é o sujeito que não sofre. Ele sofre, mas ele consegue se observar, ele consegue sair daquilo ali, né? A partir da ressignificação das coisas, simbolizar, por exemplo, através da arte, né? E aí, assim, a gente percebe que, às vezes, que é o tempo do sujeito, né? Quando a gente está na clínica, a gente percebe o tempo do sujeito. E que algumas pessoas, com situações, às vezes, né, mais, digamos, catastróficas, em tese, né?
mais comprometedoras, numa situação de vulnerabilidade maior, às vezes conseguem sair daquilo mais rápido do que algumas pessoas que estão numa situação em que são alguns pontos da vida que não está legal, né? E assim, quando a gente parte para o suicídio é como se a gente tivesse completamente impossibilidade. É o contrário, eu sempre acho que o suicídio é o ato contrário à resiliência. Porque quando a gente um sujeito que tenta, né, ou que ele, né, pratica o suicídio, ele tá dizendo ali, ele vai para o ato, ele não simboliza, então ele passa pelo simbólico, né, por essa capacidade de ressignificar minimamente. Ele vai para o ato, né? O ato é como se fosse o contrário da ressignificação, esse ato, né, de dar cabo à vida, né, gente? Então, assim, além da psicoterapia, eu acho que seria legal a gente falar de ferramentas que ajudam, né? Algumas, Isabela, como é que eu faço para desenvolver essa resiliência, né? Geralmente, as pessoas que nascem, né, com algum suporte familiar, numa situação de menos vulnerabilidade social, elas, em tese, né, em sua maioria, elas têm uma capacidade de desenvolver essa resiliência maior do que pessoas que nascem em contextos em que estão mais vulneráveis, né, que têm comprometimentos familiares sérios, né, e que passam por situações de abuso ou situações de violência na infância, né? Essas pessoas elas tendem a, a não ter um ambiente adequado para o desenvolvimento da resiliência. Mas à medida que a gente vai, né, se desenvolvendo na vida, que as coisas vão acontecendo, isso não quer dizer que a gente não possa ter essa abertura, né? Então, assim, que tipo de habilidades, né, a gente poderia ajudar a desenvolver essa resiliência na vida? Isabela, eu não sei se eu sou resiliente, né? Porque, sei lá, ainda não passei por situações na minha vida, né? Ou tenho dificuldade ainda de significar algumas coisas, né? De simbolizar algumas coisas que eu ainda não consegui passar, já faz muito tempo, né? Como é que eu posso fazer isso, né? Gente, assim, as emoções a gente vai ter, né? Algumas emoções elas paralisam a gente, como o medo, né? Que a gente nesse momento a gente enfrentou nessa onda de medo na pandemia, né? Como a mágoa, né? Porque são emoções que te paralisam ali no o medo paralisa de uma forma quando ele é muito intenso naquele presente ali, né? O que você consegue sentir só aquele medo, né? E a mágoa te paralisa no tempo, né? Então, assim, geralmente quem é resiliente é flexível, não guarda mágoa, né? Consegue separar. Eu digo que quem é resiliente tem a capacidade de se separar. Como assim, Isabela? De conseguir ter essa maturidade, de entender que os outros são o que são e que eu só posso mudar a mim mesmo. Que eu só posso passar por uma situação a forma como eu vou passar por ela depende de mim, né? É essa a capacidade, né? Por exemplo, sei lá, meu pai é alcoólatra, né? Eu amo meu pai, gostaria muito que ele deixasse de beber, né? Vou dar esse exemplo mais ilustrativo para facilitar a compreensão. Mas, por mais que eu ame, eu sei que é uma escolha de vida dele, que é como ele lida com o sofrimento dele, que é como ele consegue estar nessa situação, né? Mesmo que eu não concorde, né? Então, assim, até a forma como eu vou sofrer por aquilo ali vai ser diferente. Por quê? Porque eu consigo me separar, eu consigo entender que foi como ele lida com a dor dele, né? Pessoas que são muito controladoras, por exemplo, têm dificuldades com resiliência porque elas colocam a vida delas em função do que o outro faz com o sofrimento dele, né? Então, assim, é entender que o sofrimento do outro é do outro, não é meu, né? Que como o outro me percebe ou o que o outro fala de mim é ele, não sou eu. Será que sou eu? E ter essa capacidade de filtrar as coisas, né? De se investigar,
né, de estar fazendo esse trabalho constantemente. Tudo isso, gente, é uma forma de desenvolvendo essa resiliência. Porque se você começa a se investigar, você começa a olhar para suas emoções, né, realmente a valorizar isso, no sentido de se investigar e de se perceber, né, de se situar, de se localizar, se reorganizar. Então, quando você começa a fazer esses movimentos, você tende quando tiver numa situação mais séria, assim, de um sofrimento mais paralisante, você mesmo doendo aquilo, mesmo causando uma dor, você consegue se observar. Você consegue saber o que é que você vai fazer com aquela dor, né? Você consegue se reconhecer ali. Você consegue entender que naquele momento, por exemplo, vamos supor uma morte repentina de alguém querido, né? A perda de um ente querido, assim, repentino, né? Dói. Você sabe? Você está sabendo que você está sentindo aquela dor, porque você está sentindo aquela falta. Mas que você naquele momento está desamparado, mas que depois, que isso vai, com o tempo, isso vai passando, vai amortecendo, né? E assim, vai vivenciando aquilo ali, né? Então, assim, essa capacidade de adaptação, tudo isso envolve a resiliência, né? E o suicídio, como falei para vocês, assim, é como se fosse o contrário, né? É a incapacidade total de ressignificação, né? Em que você vai para o ato, né? A impulsividade, né? Todo comportamento, né, de impulsividade, ele vai de encontro à resiliência, né? Essa capacidade de simbolizar, de ressignificar, de se adaptar, né, gente? Então, assim, é um conceito fantástico, acho bem rico, que a psicologia e a psiquiatria, né? A gente ganhou muito, né, com esse conceito, porque ajuda muito a entender muita coisa, né, na saúde mental. Então é isso, certo? Estou aberta às perguntas, né, à dúvida. Posso parecer repetitiva nos momentos em que eu vou falar, em que eu vou colocar alguma coisa, mas é porque, assim, gente, eu acho que a gente tem que sempre bater nessas teclas, sabe? Não dá para viver uma vida toda sem fazer leitura das coisas, né? Não dá para a gente não fazer leitura, porque senão a gente vai deixando a vida levar e vai adoecendo, realmente vai desenvolvendo comorbidades, vai desenvolvendo uma tristeza maior, vai passando por cima das emoções e vai adoecendo, né? É isso. Isabela, excelente fala, gratidão, muito esclarecedora. Obrigada. E a gente convida agora para o debate a Gislaine e o Renier. Primeiramente, todos estão me escutando? Sim, lhe ouvimos e vemos com qualidade. Então, inicialmente, eu quero agradecer, né, a palestra da doutora Marluce de Oliveira, bastante esclarecedora, né, rica em detalhes, e a fala da psicóloga Isabela, né, que abrilhantou essa manhã falando um pouco sobre resiliência, né? Bom, então, dando início ao momento do debate, eu quero, né, não direcionar especificamente para a psicóloga ou para a doutora Marluce, no caso, mas fique à vontade para responder, tá certo? Então, eu iniciarei aqui com alguns questionamentos, eu acredito que para a gente tentar ao máximo, né, contribuir para um debate dito. Tá? Então, a minha primeira pergunta, né, que vamos ficar revezando nesse segundo bloco agora com a professora Gislaine, ela é na temática do estigma social e o tabu, né? Nós sabemos que existe um efeito desse estigma social, tá certo? Na busca de um atendimento ou um acompanhamento médico ou psicológico. E eu gostaria só de uma fala, né, porque muitos estão convivendo com essa problemática, né, psicológica, ou de trauma, ou de medo, ou de tristeza, e não vão em busca de um atendimento justamente por esse efeito desse estigma social. Ou seja, é um tabu, é um assunto tabu.
Então, quem não vou direcionar, mas quem achar melhor pode ficar aberto a responder. Obrigado. Oi, professor. Bom, assim, né, quando eu penso que em relação a isso, né, você falou de fato, né, algumas pessoas ficam um pouco receosas, né, em procurar o atendimento, né, seja na área da psicologia ou eu acho que também na área da psiquiatria, né, eu acho que existe de ambos os saberes, né, esse tabu, né, assim, eu acho que já é algo que tem, ao longo dos anos, ao passar dos anos, isso tem se naturalizado, né? Mas ainda existem algumas resistências, né? Assim, lá no Campus Fortaleza, a gente tem um psiquiatra na assistência estudantil. E às vezes a gente percebe alguns alunos realmente com receio de ir lá no psiquiatra, né, para procurar. Existe aquele tabu também dos medicamentos. Porque será que eu vou ficar viciado? Né, doutora Marluce? Né? Não existe esse discurso, né? Eu não vou tomar porque eu vou ficar viciado, né? Vou melhorar sozinho, né? Então, assim, existem algumas resistências. Mas, assim, gente, quando, retomando a minha fala no início, que a gente fala desse trabalho de se investigar, junto com o trabalho de se investigar, de investigar as nossas emoções, uma das coisas que a gente precisa, para que isso aconteça, essa investigação ela seja possibilitada, é a abertura ao novo. E a abertura ao novo significa, inclusive, você se pegar fazendo coisas que, independente da opinião das pessoas que estão à sua volta, né, ou do que a maioria pensa, se você acha que aquilo é algo que pode te ajudar, que pode te auxiliar, né, você vai lá, né, em busca, porque aquilo pode ser algo da sua essência, pode ser algo do seu interesse, né? Eu sei que essa pergunta foi voltada para a psicologia e para a psiquiatria, né? Até mesmo perceber que é necessário procurar um psiquiatra, perceber que é necessário um suporte terapêutico, porque você sozinho não está conseguindo dar conta disso, né? Mas eu também vou expandir isso para outras coisas, né? Às vezes eu escuto alunos dizendo assim, Isabela, eu decidi aprender a fazer crochê, né? Nesse período de pandemia, eu decidi aprender a fazer crochê. Eu nem falei para os meus amigos, porque eu acho que eles vão achar tão brega, né? Que eu não vou nem falar. Então é isso, gente, é a abertura ao novo. Inclusive de você, por exemplo, procurar esse serviço se você acha que é um suporte, né? Que naquele momento se torna necessário. Né? Então, assim, eu acho que à medida que a gente vai se abrindo, a gente vai conseguindo desconstruir esses tabus, né? Esses preconceitos, né? É isso. Muito importante essa pergunta, professor. Estão conseguindo me ouvir? Estão conseguindo me ouvir? Sim, doutora. Sim, estamos. Muito importante essa pergunta. Assim, é um breve histórico, né? Por que acontece ainda esse preconceito? Primeiro, porque até o século passado, até o século XX, a procura de ajuda ainda estava muito relacionada aos hospícios, à loucura, então era muito relacionada a isso. Nesse século, né, no século XXI, com a abertura dos CAPs, dos novos serviços de saúde mental, com a expansão da psicologia, da psicoterapia, houve uma redução desse preconceito. E agora, né, em pleno século XXI, década 20, né, já entrando para a terceira década, com a expansão do sofrimento psíquico, né, que é identificado nos últimos 20 anos, esse preconceito está sendo reduzido. Porque é como eu tenho dito nas palestras, a busca do acompanhamento é também para quem tem esquizofrenia, é também para quem tem transtorno bipolar, é também para quem tem toque, é também para quem tem dependência química, para quem tem depressão grave, mas a busca do acompanhamento é
para a maioria das pessoas que têm sofrimento psíquico. A grande maioria da população não é um transtorno estruturado que ela tem. Ela tem sofrimento psíquico que aumentou nesse momento. Então, é importante, como a psicóloga Isabela já falou, a gente está sendo flexível, que é uma das principais características do resiliente, é a flexibilidade, é rever, né, os seus conceitos, sua forma de estar no mundo, e aí procurar ajuda. A ajuda pode ser com um profissional já especializado, a ajuda pode ser na atenção básica, a ajuda pode ser um cardiologista, seu ginecologista. Muitos profissionais estão expandindo seus conhecimentos para além das suas áreas de ações, de formações. Então, assim, e eu acho que a cada dia que se aborda temas como esse, como vocês estão fazendo, a gente vai quebrando, reduzindo o preconceito. E quando eu comecei há 34 anos atrás, lá em Campina Grande, era imensamente maior. Imensamente maior. Hoje está bem menos e cada dia se torna menor. Bom dia a todas e a todos. Vocês me ouvem? Tudo bem, gente? Sou a professora Gislaine Marques, como foi apresentada. Quero agradecer o convite do professor Renier em estar participando desse momento tão importante, né, essa discussão que ela tem que acontecer sempre, principalmente nesse momento que nós estamos vivenciando, não apenas por conta desse momento, né, mas sempre é importante a gente trazer essa discussão para mais próximo, né, das pessoas. E aí, vendo a palestra da doutora Marluce, que eu adorei, obrigada, doutora Marluce, pela excelente palestra, eu fiquei pensando bastante num primeiro termo que nós utilizávamos no início da pandemia, que era o isolamento social. Essa palavra isolamento é algo que tem um peso tão forte, né, um significado tão forte, que você imagina, todos tinham uma rotina a se seguir, né? Já sabia-se o que iria fazer durante todo o dia, e de uma hora para outra a gente teve que mudar tudo, né? E aí em seguida vem esse termo, isolamento. Então, eu acredito que muitas pessoas, elas sentiram esse peso dessa palavra, tanto que posteriormente nós passamos a utilizar distanciamento, né? Para tentar ver se seria uma forma de fazer com que a gente não sentisse tão carregado com tanta coisa, né? Mas mesmo assim, mesmo havendo a modificação dos termos e tudo, a gente, de fato, teve que se isolar de uma forma, fazendo com que a gente passasse a enxergar o que estava dentro da gente, né? O que eu acredito, aí a Isabela me corrige se eu estiver errado, que dentro da psicologia chama-se de sombras, né? E muitas pessoas, elas não conseguem justamente encarar essa sombra, né? De parar para pensar e ver qual o significado de tudo aquilo ali. Então, tudo isso começa a trazer uma ansiedade, uma forte ansiedade. E para muitos que não conhecem quais são os sintomas de ansiedade, passa a imaginar inúmeras situações de várias doenças, inclusive a própria Covid, né? Falta de ar, dor no peito. Então, eu gostaria, por favor, que vocês falassem quais são esses sintomas de ansiedade, de crise de pânico, né? Quando isso acontecer, o que nós podemos estar fazendo, se tem algum exercício, como que a gente deve agir, né, perante a isso, tá? Em primeiro lugar, assim, lembrar, foram vários os fatores do adoecimento, mas eu cito um tripé que foi, assim, o preponderante para o adoecimento. Primeiro, vamos lembrar pós-Segunda Guerra Mundial, década de 60 a 80, o grande ápice das conquistas de liberdades.
o grande ápice das conquistas de liberdade. Então, em 2000, a gente achava que a nossa liberdade, pronto, ela estava ali e ela era intocável. A segunda questão do tripé é a concretude da morte. Né? Então, nós tivemos a restrição de liberdade, a concretude da morte. E como as duas professoras já falaram, né? A Gislaine e a Isabela, a questão da dificuldade, às vezes, de você lidar com você mesmo. Então, eu digo que esse tripé foi, assim, fatal. A restrição da liberdade, a concretude da morte e você se deparar com você, e não só com você, com todos que estavam dentro da sua casa. Né? Então, isso realmente, fora questões econômicas, tudo aquilo outro que a gente já falou, né? Aumentou a vulnerabilidade e teve esses principais adoecimentos. Ansiedade, coração acelerado, não consegue dormir, não consegue parar quieto, pensando várias coisas. Se vai fazer algo daqui a 2 horas, já está sofrimento por antecipação. Então, coração acelerado, sofrimento por antecipação, pensamentos intrusos, né? Medo de morrer, medo de adoecer. Esse seria o TAG, transtorno da ansiedade generalizada de uma forma geral. E não consegue dormir. Não consegue dormir porque não acalma o coração, porque não acalma a mente. Transtorno de pânico é uma ansiedade que tem começo, meio e fim. O transtorno de ansiedade generalizada, que é o TAG, ele não tem começo, meio e fim. Ele pode passar dias, meses, semanas, anos. O transtorno de pânico, ele tem começo, meio e fim. A pessoa está aqui bem, ótimo, conversando, batendo papo, tomando um sorvete, lanchando, comendo uma pizza, foi no banco pagar uma conta que, Ave Maria, sonhou em quitar aquela débito e foi no banco. Pode acontecer em qualquer lugar. De repente, o coração acelera, as mãos ficam frias, fica sudoreica, pés e mãos, acha que vai morrer naquele momento, acha que vai ter uma síndrome, vai ter um desmaio e que vai infartar naquele segundo. Esse transtorno de pânico, diferente do TAG, ele tem começo, meio e fim. Ele chega, começa a sentir mal, passa mal, daqui a pouco, geralmente ele dura, em torno de 30 a 40 minutos. Depois que ele vai, fica a péssima sensação. Meu Deus, o que foi que eu tive? A pessoa geralmente corre com uma emergência cardiológica, uma emergência clínica. Isso o transtorno do pânico. Aí depois ele se repete. Ele pode se repetir com uma semana, ele pode se repetir com um mês, com 15 dias. Mas o transtorno do pânico tem começo, meio e fim. A ansiedade não tem, o TAG. Ele pode durar semanas, dias, sem começo, meio e fim. E o TOC é o transtorno obsessivo compulsivo, que você começa a ter rituais. Rituais de limpeza, rituais de conferir porta, rituais de achar que você deixou as portas abertas, que deixou o fogão com o gás aberto, e isso vai ficando cada dia mais forte e você perdendo cada vez mais tempo com isso. Tem gente que passa 5 horas limpando uma casa. Né? Então, assim, agora na pandemia, o álcool, né? Toda hora passando álcool na mão. E o que deve ser buscado? No primeiro momento, não é o psiquiatra, nesse primeiro momento pode não ser o psicólogo, nesse momento pode ser um amigo, um colega, pode ser a atenção básica, pode ser a UPA, pode ser a atenção primária, para quem tem planos de saúde no hospital clínico. Se isso não melhorar, uma conversa, a espiritualidade, um líder espiritual, às vezes uma família, um amigo, às vezes isso pode ser suficiente. Caso isso não resolva, aí tem que procurar o especialista, o psicólogo, o psiquiatra. É muito importante procurar o especialista se isso não se resolver. Agora, o que nós precisamos fazer para evitar já aquilo que eu disse no começo? Primeiro se instala o sofrimento psíquico e depois a doença. O que nós temos que fazer hoje, mais do que nunca? Atividade física. As pesquisas mostram, precisamos, no mínimo, de 15 a 30 minutos por dia. Por dia. Não é atividade para perder peso, é atividade para os neurônios.
Aquilo que eu falei, BDNF, fator neuroprotetor derivado do cérebro. São bilhões de neurônios que nós temos, fazendo trilhões de conexões cerebrais. E quando a gente aumenta muito o cortisol, com que aumenta o cortisol? Com sofrimento psíquico. Quando a gente aumenta o cortisol, reduz o BDNF. E o que aumenta o BDNF? A atividade física, música, poesia. Eu estou ansiosa, então eu vou ficar direto na televisão assistindo filme. Não aumenta o BDNF. Eu estou ansiosa, eu vou ficar direto no Zap. Não aumenta o BDNF. Por quê? Porque a hiperconexão causa também você ficar hipervigível e você não vai relaxar. Outra coisa, yoga, pilates, tomar um chá, né? Café não pode, porque no máximo 3 a 4 xícaras por dia. Então, assim, para quem tem insônia, só 2. Então, atividade física, atividades de lazer, tudo isso pode ajudar. Agora, não melhorou, procurar o especialista, o psicólogo e o serviço de psiquiatria. Muitos clínicos hoje já sabem manejar. Lembrar que é evitar os benzodiazepinas. Os benzodiazepinas, que é o diazepam, o bromazepam, esses que terminam tudo em pan, hoje nós temos bastante restrições para passar esses fármacos. Hoje nós temos fármacos, outros modernos, que devem ser prescritos no lugar desses benzodiazepinas, porque eles podem sim levar à dependência. Quais são os fármacos que levam à dependência? Os benzodiazepinas. Os demais fármacos, na sua grande maioria, você usa de forma temporária, 1 mês, 2, 6, bem indicado, e não causa dependência. E o que a Isabela já falou, né? Ter a capacidade de se rever, de ressignificar, como ela falou tão bem na palestra dela. Eu queria só complementar, né, o que a doutora Marluz falou. Vou ligar aqui minha câmera. Assim, não é muito corriqueiro, né, na nossa experiência lá no campus, chegarem alunos com crise de ansiedade. O que eu tenho percebido, né, na minha experiência, é que realmente o que tem ajudado muito eles, né, é a questão o trabalho visualizações, porque naquele momento não dá para problematizar nada, né? A pessoa está em crise, então não dá para problematizar. Então a gente tenta, é como se fosse uma meditação guiada, né? Aliada a técnicas de respiração. Então, eu tento aliar as duas coisas, né? Coloco um som ambiente, né? Um som que acalma. E aí vou fazendo alguns trabalhos de visualização junto com a respiração, né? E aí a gente dá um chá. E aí a pessoa naquele ambiente confortável, e tudo a gente percebe que a gente consegue diminuir essa crise de ansiedade. Então, realmente, se você está em casa, né, e tem uma crise de ansiedade, e se vê nessa situação, né, se fechar, colocar um ambiente confortável, ligar, né, um ventilador, uma temperatura que seja agradável para você, né, faz um chá, né, tenta colocar um áudio de alguma meditação guiada, né, tenta respirar, fazer uma respiração diafragmal, né, isso ajuda muito para a crise de ansiedade. Né? Realmente, como a doutora Marluz falou, a crise de pânico ela tem um começo, meio e fim, gente. Mas eu creio que ambas as situações, né, que são situações, né, de iminente adoecimento, a crise de pânico já é algo mais, como se fosse algo mais grave do que uma crise de ansiedade, é uma evolução, né, digamos assim, gente. Eu sempre penso que quando a gente adoece, é como se o nosso corpo, todas as emoções, elas têm uma mensagem, né, subliminar por trás. Então, é como se o nosso corpo estivesse pedindo socorro, dizendo assim, me olhe para mim, olhe para você, olhe para o que tá acontecendo, o que está acontecendo que você não está, o que você não está querendo aceitar, né? Porque a gente adoece, para mim a doença é como se fosse uma recusa de si mesmo, uma recusa de aceitar as coisas como são, né? Então, assim, começa a pensar sobre isso, né? Assim, quando melhorar, passar a crise, eu acho que é importante, é como se o corpo estivesse pedindo um trabalho de introspecção, né? Você precisa voltar para si mesmo, né? Para poder, né, se
e se trabalhando, se investigando. Então, continuando com o debate, né, o próximo tema no qual eu elaborei meu questionamento aqui está relacionado muito... Vocês estão me escutando? Está relacionado com os problemas de vida. Tá? Essa pergunta, no caso, ela é muito evidente no dia a dia, tanto dos alunos como dos professores e servidores de uma forma geral. Bom, problemas esses no âmbito social, problemas econômicos, com dívidas e boletos a pagar, que todos possuem, né, isso. Problemas de contexto familiar, né, familiares, como por exemplo, tá? E outro problema que eu vivencio agora de perto, né? Alunos, né, que chegam e familiares com aquela indagação, se vê sem emprego, nesse período de pandemia e sem condições econômicas de arcar com as suas dívidas, seus boletos, enfim. Nesse sentido, o que fazer diante de situações gatilhos, em que algo sai fora do controle, fora do esperado, tá? E que, nesse caso, qual seria, né, a melhor forma de lidar com essas situações gatilhos, se é que existe uma melhor forma, tá? Primeira questão que nós temos que abordar, nós estamos, nos últimos 20 anos, nós estamos destruindo, eu vinha falando muito isso desde 2015, inclusive já dei palestra na Argentina sobre isso, no lançamento dos nossos livros. A população, nós humanos, vínhamos destruindo a nossos pilares de resiliência. A pandemia, ele fez isso, né? Ele aprofunda, ele nos lança, né? Mas a questão primeira é essa, na hora que chega, e sempre chega alguma questão, é a morte, é o endividamento, é o término de um relacionamento, né? É o adoecimento de um outro ente querido, é um estresse no trabalho, é o chefe, às vezes é a conclusão de um curso, chega alguma coisa. Nós não temos, eu digo que a vida é como onda. Agora a gente está surfando uma boa, outra hora a onda vem e nos derruba. O que faz a gente se levantar? É a restauração da resiliência, né? Então, assim, a primeira coisa que eu acho primordial, não só eu, mas nós que da área psi e os médicos especialistas do sono. A primeira coisa que a gente está destruindo a resiliência é quando a gente está perdendo a sincronicidade dos nossos ritmos biológicos. Então, assim, quero chamar a atenção, não é só uma astrologia, são muitas pesquisas hoje na medicina do sono, né? Então, nós temos a glândula pineal, que a gente não vai entrar aqui, podemos chamar até um endocrinologista para falar disso muito, mas essa glândula pineal, ela vai estar controlando o nosso ciclo, sono, vigília, claro e escuro. Na hora que a gente desregulariza isso, na hora que a gente desincroniza isso, a gente abala a nossa resiliência. Por quê? Porque o nosso sono é muito importante. É lógico que no primeiro momento da perda do emprego, da perda de um ente querido, da perda de uma relação, você vai ficar sem dormir, como a Isabela já falou. É o corpo dizendo, ó, pensa, vê o que é que tu vai fazer com isso. Tua relação acabou, teu emprego, você foi demitido, o que é que você vai fazer com isso? Então, o primeiro momento acontece essa insônia, pode acontecer, né? Para a maioria das pessoas, uma minoria que não tem insônia. Mas, em seguida, é preciso tomar atitudes do tipo, eu acho que a mais importante é a criatividade. A criatividade e a rede de solidariedade. Vou trazer essas questões concretas. Perda de emprego, endividamento, né, e morte, que foram o que a gente, né, é o que fica após a pandemia. A morte dos que foram os nossos entes queridos, perda de emprego para muitos ou endividamento. Então, como é que nós vamos? Não tem mágica, mas tem o quê? Criatividade. O que eu vou fazer com isso?
né? Como é que eu posso aqui me reorganizar? A outra é rede de solidariedade. Com quem eu posso contar? Com quem eu posso contar para as coisas mais básicas? Pagar a minha luz. Com quem eu posso contar para ajudar na minha feira? Então, assim, outro pilar que foi afetado, e esse né, foi a autonomia. Esse eu acho interessante. Esse eu acho que pode nos impulsionar para a resiliência. É a pseudo-autonomia que nós tínhamos, que nós construímos nos 20 anos. Aqui eu estou falando como humanidade. A autonomia que era dona de si. O individualismo, né, que era a causa do sofrimento no passado, nos últimos 20 anos. Então, eu acho que, resumindo de forma concreta, criatividade, rede de solidariedade, criatividade para saber o que eu posso fazer com o que eu tenho aqui. Rede social de solidariedade é quem pode me ajudar. E as outras questões é cuidar da sua saúde como o básico do básico, que é cuidar para não desincronizar a questão do sono vigília. Professora Gislaine, você pode conduzir seu questionamento? Sim, ok. Quando falamos justamente sobre a questão do sono, automaticamente me vem à cabeça que com essa quarentena, com esse distanciamento, que a gente passou a trabalhar em casa, nas atividades remotas, seja o trabalho, seja estudando as matérias, os assuntos das disciplinas, e eu comecei a perceber, não só em mim, mas também na fala de muitos colegas e também de alguns alunos, que nós acabamos trocando os horários. A gente acaba fazendo mais atividades à noite, né? E quando a gente vai ver já o que era a nossa rotina, né, anteriormente, ela passa a ficar completamente diferente. E aí dá para notar que traz uma complicação maior quando a gente fala sobre saúde mental. E para alguns alunos, eu até sempre conversei sobre a questão da rotina, né, de criar uma rotina, até para evitar justamente essa troca, né, do dia pela noite, a questão do próprio distúrbio do sono, que isso vai, eu creio que vai influenciar de forma negativa, né, a questão do sono, que aí entra como um dos pilares justamente que a doutora Marluz está falando sobre a resiliência. E eu gostaria, por favor, que vocês falassem sobre a importância de se criar uma rotina, principalmente nesse período de quarentena, e que como que isso pode vir a contribuir na diminuição dessas crises de ansiedade, e que eu creio que quanto maior a ansiedade, quando ela não identificada a tempo, ela pode evoluir a uma coisa pior, né? Então, gostaria, por favor, que vocês falassem sobre isso. Eu acho que Isabela podia falar. Pode ser, Isabela? Pode sim. Pronto, gente. Bom, assim, eu acho, como é que a gente percebe, né? A doutora Marlos vai poder complementar o que eu vou dizer. Mas um dos sinais de adoecimento, eu acho, que é a afetação do ritmo de sono. Né? Em qualquer adoecimento psíquico, uma das primeiras coisas é o ritmo de sono, né? Quando você está muito deprimido, geralmente você passa o dia dormindo e a noite acordado, né? Você troca o dia pela noite. Quando você está ansioso, você tem dificuldade de dormir. Então, praticamente quase todos os transtornos, né? O sono é um dos sinais que a gente avalia, né? De adoecimento. Mas, assim, voltando para a tua questão, né? Desse período de pandemia, que está todo mundo trocando o dia pela noite, eu acho assim, que tudo na vida você precisa olhar para tudo. Né? Então, assim, o sono, para mim, é algo que eu valorizo. Né? Eu acho que a gente precisa valorizar o sono.
E olhar para o sono significa, inclusive, quando a gente olha para o sono, então a gente vai dar importância a ele e vai acabar se organizando para poder ter um sono legal, né? Para a gente poder conseguir colocar a cabeça no travesseiro e relaxar, e sair daqueles pensamentos de looping, e sair daquelas preocupações, né? Então, eu, assim, acho que a gente precisa se apropriar de ferramentas que nos ajudam a se organizar. Por exemplo, calendário do celular, a gente vai colocando os lembretes, né? Mas uma dica que eu acho que é preciosa, né? É evitar, perto da hora de dormir, sempre estabelecer um horário limite também para essas atividades, né? Por exemplo, até determinada hora eu vou fazer as atividades, passo todo esse horário, já vou... Ah, me lembrei de uma coisa que eu tinha esquecido. Ah, eu coloco no lembrete para amanhã eu fazer, né? E aí eu já vou assim organizando o dia, né? Junto com os meus compromissos. Então, eu acho que ferramentas de organização, aqueles post-its, para quem não gosta muito de usar o celular, né? Enfim, a agenda, você vai se reinventando, né? Para que você consiga se reorganizar. Eu acho que não existe mágica nesse caso, né? Mas, assim, uma dica que eu ia falar para vocês é que, perto do horário de dormir, evitar olhar noticiários, evitar se encher de informações. Eu sempre digo que um hábito que é super saudável também é a meditação, né? Então, tentar fazer uma meditação à noite, um pouco antes de dormir. Também, se dormir meditando, não tem problema. Mas evitar fazer mais essas coisas que são mais atividades de mais introspecção no período da noite, né? Quero ver as notícias. Quando você acordar de manhã, você coloca lá, ver as notícias de manhã, né? Na hora, né? Ali na hora que você acorda, a cabeça está mais fresca, né, gente? Então, eu acho também que ter um pouco de método de organização ajuda muito, né, para a gente poder se situar, porque o nosso organismo precisa se localizar psicologicamente. A gente precisa se localizar. Por isso que é importante a rotina, que é importante, né, a gente se organizar. Porque isso ajuda psicicamente a gente a se situar melhor nas coisas, a se localizar, entendeu? E aí isso tem um impacto na saúde mental, né? Acho que é mais ou menos isso aí. Concordo com tudo que você falou, Isabela. Apenas eu vou acrescentar o seguinte: a ruptura do preconceito e tudo que é tecnologia é bom para a gente. Não. A tecnologia em excesso pode ser, está sendo adoecedor. Então, essa dica que a Isabela falou é muito importante. Eu, por exemplo, tenho o meu limite. A partir das 9 horas, eu não toco no meu celular WhatsApp. Só uso outro de se comunicar por telefone. E a partir das 9 horas, eu tenho ao lado da minha cama exatamente isso. Uma caneta e uma cadernetazinha de lembretes. Me lembrei disso que amanhã é importante. Vou lá e escrevo. Então, escrever em papel, usar a caneta, não é ultrapassado. Não é. Ter que usar o celular o tempo inteiro, isso não quer dizer saudável. Isso não quer dizer ser moderno. Isso quer dizer ser escravo, servo voluntário da tecnologia. Existe, como eu já disse hoje, a medicina do sono. E a maioria desses médicos são neurologistas, pneumologistas, cardiologistas. Então, hoje, é uma medicina em expansão, com estudos de ressonância magnética, com estudo de pesquisa. E a tecnologia, para a maioria das pessoas, usada até a hora de dormir, isso traz danos à sincronidade do nosso biorritmo, e isso vai desencadear uma cascata de adoecimento, inclusive do coração. Hoje eu estou aqui, trouxe só para mostrar a vocês, né, uma revista que é uma publicação da Associação Brasileira do Sono, e assim tem manter o padrão de sono, regulariza e ajuda a proteger o coração. Só uma das matérias que eu trouxe. Então, assim, não ser servo da tecnologia. Não achar que pegar uma caneta às 9 horas da noite, ter uma caderneta ao seu lado, isso é, como já foi citado aqui, brega.
como foi citada a questão do crochê. Não, nós temos que ser flexíveis e sábeis. Unir o que era bom no passado, o que é saudável para a gente no passado, com a tecnologia que nós temos hoje. E lembrar também outras práticas integrativas que hoje tem no SUS e que é reconhecido, a acupuntura e a homeopatia. Essas práticas são muito importantes para restaurar a nossa saúde, para nos ajudar a restaurar a resiliência. Certo. Juraci Araújo Lopes pergunta: é errado substituir o celular por um filme depois das 21 horas? Oi, Juraci. Bom, assim, eu sempre digo que, né, não é errado, mas, assim, quando a gente vai dormir, né, vocês já perceberam, quando a gente bota o travesseiro a cabeça assim no travesseiro, vem à tona aqueles pensamentos, geralmente os últimos pensamentos que a gente teve. Ou vem um pensamento ao longo do dia, ou vem aqueles pensamentos que a gente teve. Então, os filmes são conteúdos muito que induzem muito, né, a nossa cabeça. E aí meio que polui, né, aquilo. Eu falo polui assim, polui enche a nossa cabeça daquele conteúdo. Então, vamos supor, se eu vou assistir um filme e logo em seguida eu vou dormir, eu tendo a pensar naquelas cenas, vem à tona, eu fico ainda imersa naquele ambiente ali, né? Então, tudo bem, você pode assistir um filme, uma série, mas de algo que seja mais leve, né? É importante que vocês procurem chegar nesse período já pertinho de dormir, consumir conteúdos mais leves, né? Porque, por exemplo, assistir um filme de morte, um filme... Aí isso pode afetar um pouco, né? Assim, se a gente fizer isso com frequência, não é legal, né? A gente pode estar gerando um estresse desnecessário, né? Um filme de terror, né? Tem gente que fala, já assisti um filme de terror, eu fico com medo, nem vou dormir, né? Então, assim, é importante que você procure consumir conteúdos leves, né? Então, jovens, né? Continuando aqui com o questionamento, eu acredito que estamos já extrapolando um pouco do horário previsto, né? Devido ao volume, né, de dúvidas que possui, né, dessa temática tão grandiosa. Contudo, vou fazer mais um questionamento, posterior à professora Gislaine, mais um, e aí a gente abre para a finalização com a professora Carla. Tá bom? Bom, gente, eu acho que é notório, né, para a grande população, as pessoas em si, a utilização de um diálogo referente à mente cansada, né? Em algum momento, né, você escutou isso de um familiar, de um aluno, de um professor, né? E aí eu compartilho essa na atitude, né, de professor, na qualidade de professor, tá? E aí a minha preocupação é basicamente nesse cenário de pandemia, tá? Que somos, né, servidores muito cobrados com o excesso de trabalho. E acaba que ficando um pouco difícil a gente fazer essa organização de horário para ter uma quantidade de horas, de 8 horas. E eu acredito que não só eu, entre outros, a classe de professores do IF, tá? Servidores e tudo mais. Porque existe uma grande demanda na forma de trabalho remoto. Eu acho que para todas as profissões é notório a visualização dessa grande demanda. Tá? E a pergunta é justamente nesse intuito: como podemos contribuir para o descanso mental? Né? Porque sempre falado nesse cansaço mental, minha mente está cansada. Do ponto de vista físico, a gente basicamente é descansar e no outro dia, ou alguns dias posterior do descanso, a gente percebe essa melhora. Mas o mental não. Muitas vezes nós vamos para uma férias, voltamos e ainda estamos com esse cansaço mental. Isso é tipicamente visível tanto para os servidores, professores, técnicos, como também para os alunos. Então, como devemos, né, exercitar para desacelerar esses pensamentos, desacelerar essa mente? Né? E, de antemão, eu já agradeço a doutora Marluce e a Isabela pelas respostas. Tá? Bom, professor, eu acho assim, eu vou fazer uma provocação, né? Eu acho assim, será que você não está se levando a sério, né?
porque, assim, se a gente se propõe a estar de férias, né, então vamos estar de férias, né, e assim, por isso que é importante a gente estar todo o tempo se percebendo, né, porque é uma forma da gente se levar a sério, né, assim. A tecnologia, realmente, como a doutora Marluce falou, essa exposição excessiva à tecnologia, ela pode levar a esse estresse, né, essa hiperinformação, né, essa hiperconexão. E aí acaba que realmente a gente fica com esse cansaço que causa cansaço mental, né? Então, assim, não adianta eu estar de férias e não me desconectar. Ainda mais hoje que a gente está, né, no trabalho remoto, né? Me desconectar em alguns momentos, né? Claro que eu não vou passar as férias desconectado, mas assim, ter esse momento, né? De, por exemplo, vou ficar aqui no telefone, vou no celular e tal, vou ver uma coisa e outra. Mas eu também vou ter momentos de lazer, momentos em que eu vou desconectar, em que eu vou fazer outras coisas que são prazerosas, vou fazer uma atividade física, que é excelente, vou fazer um trabalho manual. E as férias, né, voltando àquela história da rotina, o que é férias? É justamente a gente sair da rotina, né? A gente fazer coisas que são mais prazerosas, né? E para o nosso organismo perceber que está de férias, o que acontece? Quando é que a gente percebe que está de férias? Quando a gente sai da rotina, quando a gente faz outras atividades, né? Atividades que são de relaxamento, vou para uma praia, quando a gente sai daquele ambiente, daquela atmosfera rotineira, né? Das atividades rotineiras. Vou fazer uma atividade física diferente, vou fazer um passeio diferente, vou para uma praia, vou para uma serra, vou para casa dos meus familiares, sei lá, no interior. Agora, nesse período de pandemia, está mais difícil, né? A gente se localizar, inclusive, nisso. Mas eu sugiro que, se for para passar as férias em casa, né, em quarentena, como nós estamos fazendo agora, procurar alterar essa rotina de casa, né? Introduzir outras atividades, né? No grupo do WhatsApp do trabalho, nem não olha para aquilo ali. Vai fazer outras coisas em casa que você não costuma fazer, porque tudo isso vai te ajudar a se situar e que você está de férias, né? A se localizar e a relaxar, tá bom? Eu acho que é mais ou menos por aí. Em relação a essa questão, né, também só gostaria de acrescentar o seguinte: mente cansada na contemporaneidade. Então, eu acho que aprender a dizer não com sabedoria. Aprender a dizer não com sabedoria. O nosso corpo, né, vai ter N filosofias sobre a pandemia, tanto do ponto de vista da espiritualidade, como de outros aspectos filosóficos que já estão fazendo, mas eu queria trazer uma questão bem sólida, bem pragmática, né? A leitura bem pragmática. O nosso corpo, ele tinha se chegado assim, ao máximo, né, das exigências com o nosso corpo. Por dizer sim, dizer sim, dizer sim, dizer sim à tecnologia, dizer sim a tudo que nos era ofertado. E essa pandemia, ela veio e parou. Literalmente, né, nos parou fisicamente, mas muitos não souberam parar e ficaram hiperconectados. Então, eu digo, na prática, no pragmático, no dia a dia, dizer não com sabedoria. E dizer não ao quê? Primeiro, pactuar com chefia. Eu vou dar o meu exemplo pessoal. Eu tenho um ritmo de trabalho grande, eu gosto de estudar, eu publico livros, estamos no terceiro, mas eu paro. Todo meu dia eu paro 10, 15 minutos e convido todos os funcionários ao meu redor a parar. Pare 10 minutos, pare 15 minutos, deixe esse celular de lado. Tem gente que tem dificuldade em meditar, mesmo a meditação guiada, né, que a Isabela está ensinando e está demonstrando a vocês o quanto é importante. Mas tem gente que tem dificuldade. Então, pare, simplesmente pare e não faça nada, né? Então, eu paro todos os dias, onde eu estiver trabalhando. Outra questão, alongamento. Tem gente que tem dificuldade de meditar de manhã e de noite. Outro exemplo que eu faço, de manhã, ao acordar,
depois das necessidades fisiológicas, a primeira coisa que eu faço é me alongar, de 10 a 15 minutos. Antes de dormir, a última coisa que eu faço, me alongar, de 10 a 15 minutos. Então, no mínimo, 3 vezes ao dia eu paro. De manhã, à tarde e à noite. E saber dizer não. Nós não podemos mais aceitar todos os convites, inclusive o convite dos gastos, inclusive o cartão, o convite do cartão. E aí nossa mente vai ficando cansada por N questões, pelos sims excessivos que nós estamos dando a essa contemporaneidade. Então, nós vamos precisar sermos inteligentes e sábios, aqui na sabedoria filosoficamente falando, de resgatar práticas do século passado, mas que fez bem a nós humanos. Então, eu diria que para a mente cansada é isso. Aprender a dizer não com sabedoria, pactuar com os chefes, fazer aquelas paradas que são necessárias ao nosso corpo e à nossa mente, além de tudo que a gente já falou aqui. Ok, e eu vou fazer um pedido e uma pergunta, certo? O pedido seria, se possível, como nós temos aqui tanto público externo ao IFCE como interno, se possível, fazer a divulgação novamente da rede de apoio, né? Para quem quiser buscar um auxílio, uma ajuda, saber a quem recorrer. E a pergunta da Natália é a seguinte: como podemos adquirir tempo extra quando, além do trabalho, nós temos todas as atividades de rotina de uma criança pequena ou bebê que acabam consumindo o tempo que teríamos para descansar? É uma ótima pergunta, né, Natália? Porque dependendo da idade do bebê também, ele ainda está naquela, se for muito pequenininho, né? Ainda está naquela fase de aprender da questão da rotina mesmo, né? Se amamenta, acorda de madrugada, não tem um horário muito certo, fica meio bagunçado mesmo, certo? Mas assim, gente, eu sempre penso, a gente sempre tem um tempinho, os alunos às vezes falam muito assim, mas eu não tenho tempo. Tem não. Certo, pois vamos lá. Quanto tempo você perde nas redes sociais? Então, assim, eu não tenho tempo para parar, para dar um tempo para mim. Eu não tenho tempo para mim, não, mas eu tenho tempo para o outro. Como a doutora Marluz falou, se a gente não aprender a dizer não, a gente não tem como dar conta, né, de tudo. Porque, assim, eu nunca vou ter como olhar todas as mensagens do WhatsApp, dos grupos. Não tenho como. Nunca vou ter como olhar todas as atualizações de todos os aplicativos que eu estou cadastrada, de dar conta de todas as informações que me vêm, né? Então, assim, querer dar conta de tudo isso é extremamente adoecedor, né? Então, assim, por exemplo, você trabalha e tem um bebê, então é isso, você trabalha e tem um bebê, e tem pouco tempo para ficar ali, por exemplo, naquelas tecnologias, né? Então, assim, é a questão de, assim como o trabalho, o bebê, você também tem você. Então, você precisa, sim, né? 20 minutos, né? Vamos olhar com cuidado para ver se não tem 20 minutinhos que você realmente, como a doutora Marluz falou, pode parar, né? E o momento que você estiver em casa, às vezes fazendo as atividades domésticas de casa, né? Lavando uma louça, fazendo algo, né, para o filho, preparando uma comida, limpando alguma coisa, trocando a sala, coloca uma música agradável, né? Vamos tentar estar sempre acessando coisas que sejam, né, digamos assim, edificantes, né, para que aquilo seja um momento legal, né? A gente vai estar sempre trabalhando esse ambiente também, porque isso gera menos estresse. Cheguei em casa, né? Mesmo tendo um bebê, assim, é importante que você trabalhe algumas variáveis para que isso seja algo prazeroso, né? Mesmo com o cansaço, né? Mas, assim, é importante realmente você parar 10 minutinhos, 15 minutinhos, né? A gente está falando desse tempinho, de um tempinho, né? E rede de solidariedade. Eu insisto em repetir essas duas palavras.
rede de solidariedade. Aos 34 anos, no exercício da psiquiatria, eu conto nos dedos, quantas vezes as pessoas realmente não tinham ninguém para contar. A grande maioria das pessoas, quando chegavam para atendimento com gravíssimos problemas, dizia: doutor, eu não tenho ninguém para contar. Vamos lá, sente aqui. Vamos pensar aqui na sua família, vamos pensar aqui nos seus amigos, no seu vizinho, na comunidade que você participa. Será que não tem ninguém com quem você contar? E eu posso dizer, em 34 anos, não chega a 10 vezes realmente aquela pessoa que não tinha com quem contar. Então, a grande maioria sempre tem alguém com quem contar, para 30 minutos ao dia, para essa parada, mesmo para quem tem criança. A questão é que eu insisto a dizer que nos últimos 30 anos, nós construímos pseudo-verdades. E essa pandemia destruiu essas pseudo-verdades. E uma delas é a autossuficiência, uma delas é a pseudo-autonomia. E essa solidariedade vai de coisas simples, coisa muito simples, né? A questão mais complexa. Então, concordo com tudo que a Isabela disse e acrescento, rede de solidariedade. Se a gente construir essa rede de solidariedade, todos nós vamos conseguir. Aqui na clínica, por exemplo, eu estou aqui, nesse momento participando, eu estou numa clínica que funciona 24 horas. Eu chamo a equipe, olha, quem vai agora descansar 15 minutos? Vamos lá. A gente fica ali cobrindo, vai descansar 15 minutos. Isso eu estou dando um exemplo aqui, mas isso é na vida. E tem um chamado de atenção para os chefes. É preciso desacelerar. É preciso agora mais criatividade e menos aceleração. Para que a gente possa, inclusive, ser mais efetivos. Tanto pessoalmente como nas instituições e na sociedade. Parou, Thaís? Parou, não. Tem certeza disso? És um Senhor tão bonito quanto a cara do meu filho. Tempo, 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 tempo. Vou te fazer um pedido. Tempo, 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 tempo. Compositor de destinos, tambor de todos os ritmos, ouve bem o que eu digo. Tempo, tempo, tempo. Por seres tão inventivo e pareceres contínuo, és um dos deuses mais lindos. Tempo, tempo, tempo. Agradecemos à doutora Marluce Alves e à Isabela Araújo por disponibilizarem seus tempos, nos proporcionando conhecimentos tão valiosos para nos compreendermos a nós mesmos, as nossas relações interpessoais e com o mundo. Agradecemos a mediação da Gislaine Brito e do Renier Felinto por levantarem questões tão valiosas que ampliaram nossas contribuições acerca do tema. Agradecemos a cada uma de vocês, assistentes, por disponibilizarem seus tempos e por fazerem brilhar esta sala virtual. Gratidão pelo interesse em debater o impacto da pandemia na saúde mental, risco de suicídio e a importância da resiliência. Agradecemos aos comentários elogiosos no chat. Eles nos mostram que estamos no caminho certo. É importante também dizer que este evento foi realizado a muitas mãos. Somos gratos a todas e todos que colaboraram com a realização desta mesa. Gratidão a todas e todos. Fiquem bem, continuem se cuidando e cuidando dos seus amores. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa semana. Obrigada, gente, viu? Foi ótimo esse momento. Espero que outros momentos aconteçam, né? Carla, saudades. Você é muito querida, né? E obrigada, né, por estar aqui nesse momento. Até mais.
Obrigada, gente. Obrigada, doutora Marluce, e a Isabela, psicóloga do UFCE, a doutora Gislaine e a professora Carla por apresentar todo o evento. E a participação da tradutora de Libras, Maria.